Olá, o Conectado está no ar na Mega TV e também pela internet no site www.megatv.com.br. Nessa edição, você fica ligado na política internacional. Os principais fatos do mundo são analisados aqui pelo nosso convidado especial, o cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Ozi-Cukier. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Bom, o nosso tema de hoje é a crise política e econômica na Venezuela, a interminável guerra contra os Estados Unidos, Reni, e os superpoderes de Nicolás Maduro. A coisa tá feia na Venezuela, Silvia. Vamos tentar descobrir hoje o que está acontecendo. É isso aí. Fique ligado, nosso Conectado está começando. Bom, Reni, o presidente da Venezuela não para. Ele já mandou prender vários opositores, convocou o exercício militar no país inteiro, convidou a população para aprender tática de guerrilha e agora deve receber superpoderes do parlamento. Afinal, Reni, onde isso vai parar? Do jeito que tá, vai virar uma ditadura, se já não é uma ditadura, uma questão semântica de palavras, não definir a Venezuela como uma ditadura. O Maduro está fazendo isso há bastante tempo, isso não é novidade, armar a população, treinar para a guerrilha, tudo isso está acontecendo já faz algum tempo. Inclusive começou com o Chávez. A ideia dos superpoderes é tentar aglomerar mais força, comandar o país. O Maduro ele tem dado força ao exército, tem usado o exército mais do que todos os outros, do que o Chávez usou em todo o tempo enquanto estava na presidência, deu um banco, deu um canal de televisão para os militares, ou seja, ele está tentando se fortalecer, está dando mais armas para a população, criando essas guerrilhas. O que ele quer mesmo é se manter no poder e ele está disposto a fazer qualquer coisa. O país está quase em guerra civil. A situação é péssima. Quando você fala quase em guerra civil, por quê? Quer dizer, a população ela não está aguentando mais a opressão e tudo isso que está acontecendo. Porque tem choques dessas guerrilhas e milícias que o Maduro está armando e as forças de segurança que ele usa para o seu favor contra setores da população. Tem parte da população que entra em choque. Eles entram em conflitos armados. Então, você tem uma total deslegitimização do governo dele e a população está lutando. Então, daí falta muito pouco para isso explodir e virar uma guerra total entre a população e as forças armadas ou as forças de segurança. Qual que é a principal diferença no estilo de governar entre ele e Hugo Chávez? Qual que é a grande diferença dos dois? Porque ele não está seguindo a linha do Hugo Chávez. Tá, e esse é o problema. Ele só segue a linha do Hugo Chávez. Mas por que ele não consegue, então, ter a mesma adoração? Porque são mais de uma década e meia vivendo dentro desse modelo que uma hora ia se exaurir, ia se desestruturar, ia quebrar o país. E agora chegou a hora de colher os frutos daquilo que foi plantado durante tantos anos pelo Chávez, só que o Maduro não tem coragem de admitir que tudo aquilo estava errado e aí ele precisa tomar outras medidas para consertar e botar o país nos trilhos de novo. E isso vai ser custoso, porque vai na contramão de tudo que foi feito e defendido até hoje pelo Chávez e por ele. Por exemplo, o que era defendido? O que o Chávez mais defendia que ele tem que assumir e continuar e ele não consegue? O Chávez admitia uma situação econômica, ou defendia uma situação econômica onde ele cada vez mais limitava o setor privado, tirava poderes das empresas, das pessoas. Que é o que ele continua fazendo, né? Continua fazendo isso. Então, o que acontece? O setor produtivo do país está encolhendo. Os negócios não sobrevivem, é tudo controlado pelo Estado. O Estado não sabe administrar empresas. Mas é um ditador, então? Sim. Não tem nada de democracia nisso. Não, o único aspecto que tem ainda democrático na Venezuela são as eleições, mas a gente está cansado de falar aqui que a eleição não determina um país ser uma democracia. Para ser uma democracia, você tem que ter respeito à propriedade privada, respeito às leis,
níveis de corrupção, você tem que ter um judiciário independente, imprensa livre, nada disso existe na Venezuela, a não ser as eleições que já estão amplamente contestadas. As últimas eleições que ele ganhou, já houve muita reclamação, muitos indícios de fraude. Então, hoje ele está prendendo outros políticos opositores. Então, ele está usando a política, o seu poder político para prender quem se opõe a ele. Isso já é total sinal de uma ditadura. Agora, Reni, tudo ele coloca a culpa nos Estados Unidos. Estados Unidos, é verdade isso? Existe realmente essa culpa o tempo todo dos Estados Unidos? Ele usa os Estados Unidos para conseguir mais poderes? Não, ele não tem alternativa, porque ele tem que achar alguém que é um culpado para toda essa política escolhida pelo Chávez e por ele, replicada por ele. Então, quem é o culpado? Ele escolheu que o culpado são os Estados Unidos. E aí ele passa dias e dias na televisão falando que é tudo culpa dos Estados Unidos. Só que ele não olha para os problemas internos do país, que são problemas dele e que não tem nada a ver com os Estados Unidos. É uma gestão... Ele fala, no caso, essa culpa seria por causa das sanções, não? Não, as sanções são contra 2 indivíduos, acabaram de acontecer as sanções. A Venezuela está num estado deplorável há anos vindo nesse estado. A Venezuela é o país mais violento das Américas. Terra sem lei, né? Sem lei. Muito pior que Colômbia, pior que México. É uma cidade mais violenta, Caracas, a cidade mais violenta que tem nas Américas. Falta tudo na Venezuela, a condição econômica do país é deplorável. O seu grande recurso natural, o petróleo, a empresa nacional do petróleo está sucateada, politizada, dominada por interesses políticos, não produz mais o que tinha para produzir. O preço do petróleo está caindo, ou seja, a economia venezuelana está sofrendo com isso, não tem diversificação econômica. Ele conseguiu secar todas as outras atividades econômicas do país para tudo ficar centralizado no petróleo, onde ele tinha mais controle e aí ele teria mais poder. Só que agora, com a empresa sucateada, produzindo menos e com o preço do petróleo baixo, a Venezuela economicamente está quebrada. Então ele não tem por onde correr, a não ser admitir que estava tudo errado o que eles fizeram e que ele precisa consertar. Em vez dele fazer isso, ele continua arrumando alguma possível desculpa. Hoje o índice de aprovação dele é baixíssimo, a maioria da população está contra ele, e você tem uma série de consultorias de análise de risco internacional que dizem que tem 70% a 80% de chance do Chávez cair. Do Maduro? Do Maduro, desculpa. Ok. Não, é tudo junto, né? O Chávez, o Maduro, o chavismo, o Maduro, enfim. Vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Vamos ver se a gente encontra junto aqui se realmente existe uma solução para melhorar a situação da Venezuela. Um instante só, a gente já volta.